Bom dia, servo de Deus e povo de Deus maravilhoso, que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus use você poderosamente, que essa mensagem possa penetrar o seu coração e você possa se entregar por completo ao Senhor. Bem, quero agradecer a vocês, todos que fazem parte desse canal, que vocês possam se alimentar da palavra de Deus todos os dias. E estamos estudando nessa semana, lidando com passagens bíblicas difíceis. Então, a gente vai analisar hoje algo interessante e uma dica muito importante de como você aprender a lidar com essas situações de passagens difíceis da Bíblia. A gente vai analisar no livro de Timóteo um conselho que Paulo dá ao jovem Timóteo, pois até então Timóteo ia passar por várias provações também, por falsos profetas, falsos crentes ali também, que distorciam a palavra de Deus. E o texto-chave para a gente estudar é 2 Timóteo capítulo 2, verso 10 ao 15, que diz o seguinte, olha só como é legal. Por esta razão, tudo suporte por causa dos eleitos, olha só como é legal, dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Agora olha só esse textozinho, o subtítulo que tem. As falsas doutrinas e os falsos crentes, como corrigi-los? Isso é uma questão muito importante. Algumas pessoas se deparam com alguns textos difíceis, ou eles até então colocam como difícil de se entender, ou não querem entender, como o profeta Isaías falou, eles tapam os ouvidos, eles não estão aptos a escutar a palavra de Deus, e eles tornam um pouco difícil. Mas Paulo dá um conselho a Timóteo, olha, recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para subverter a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ei, o conselho de Paulo para Timóteo é extraordinário. É o melhor conselho que você pode ter nessa manhã. Deus está dizendo, ei, procura se apresentar-te como um obreiro que não tem que te envergonhar e que maneja bem a palavra de verdade. Ah, o que significa isso, manejar bem a palavra de verdade? Tem muitos textos da Bíblia, por exemplo, a gente sabe sobre a morte, sobre predestinação, sobre a volta de Jesus, sobre o santuário, sobre o batismo, sobre várias coisas. E muitas pessoas distorcem alguns temas desses, por não querer acreditar. Isso é chamado de pessoas arrogantes, que não querem saber da doutrina de Deus e distorcem isso. Como é que vocês podem contender com essas pessoas de uma forma sadia, de uma forma branda? Se possível, conseguir ganhar eles. O texto-chave, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 já diz, você tem que vasculhar a palavra de Deus, se apresentar como obreiro, que não tem que se vergonhar, que não fica gaguejando na hora de falar. Você tem que entender que a palavra de Deus, ela é a verdade, e grava no seu coração, grava na sua mente. Se você fizer isso, você vai aprender, vai ter argumentos dentro de você, e você vai conhecer a palavra de Deus de uma forma tão intensa, que você vai conseguir pegar alguns textos difíceis da palavra de Deus e ela mesma vai explicar para você mesmo. Porque automaticamente quando você pega um texto difícil, ela já vai te dar o significado no outro texto que você conhece. Um texto que eu acho bom é Oséias capítulo 6, verso 3, que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Existe sempre um chamado na Bíblia da gente sempre buscar o Senhor, conhecer Ele intensamente, conhecer a sua palavra intensamente. E Ele dizia assim, olha, você tem que colocar atar sobre a sua testa, guardar em seu coração, porque você vai precisar. A gente vai precisar de ter argumentos para defender a palavra de Deus. Agora uma coisa interessante, esse jovem Timóteo, ele se deparou com muitas coisas. E ele usou sim os conselhos de Paulo. Ele caminhou na verdade de Deus, caminhou nos ensinamentos de Deus, e pregou aquilo. E ele chegou também a contender com alguns
argumentos que usava lá contra ele, mas ele sempre usando a palavra de Deus. Aí, uma dica importante que eu dou para vocês: quer saber sobre a morte? A palavra de Deus, ela tem a resposta. Quer saber sobre adoração de imagem? Também a palavra de Deus tem a resposta. E isso eu não estou falando por mim mesmo. A palavra de Deus tem todas as respostas para a sua vida. Sobre o dízimo, sobre batismo, sobre predestinação, que algumas pessoas acreditam. O que é que a Bíblia acha sobre isso, sobre esse tema que o mundo usa? Sobre a volta de Jesus. Então, todos esses temas, eles estão encaixados na palavra de Deus. E o conselho que Paulo está dizendo é: procura se apresentar, ou seja, procura estudar a palavra de Deus todos os dias e viver no assim diz o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã, meu querido. E que Deus possa grandemente abençoar a sua família, em nome de Jesus. Oremos conosco agora. Eterno Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado por essa mensagem. Pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito esteja conosco nesse exato momento. Nos usa como instrumento em Tuas mãos e que possamos compreender essa carta de amor que o Senhor nos deixou para cada um de nós. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém.